Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Hoje meu relógio falhou, mas o Espírito Santo não falha. Hoje eu tive um sonho, né? Tava sonhando e eu acordei com aquela palavra que foi do culto ontem, Edequiel de Deus. E eu tava falando isso no sonho. E quando eu falei isso no sonho, e o pastor falou que Edequiel significa aceleração, né? E eu acordei, aí eu olhei no relógio, eu sempre coloco o relógio para despertar 4h30, né? Porque tá tendo a primícia às 4h30, mas sem a primícia é 4 horas. E aí eu acordei, era 4h40. Eu falei, Jesus, obrigado por ter me acordado. Levantei, tinha que levar o exame do Davi lá no postão, né? De urina. Tô achando que ele tá com infecção de urina, ontem a gente foi no postinho. Aí levantei pra poder ir. Aí o Espírito Santo falou assim, eu tô contigo. Oh, Glória, vambora. Aí já fiz a caminhada, esperei pra entregar o exame, entreguei o exame e vim embora correndo, que eu tenho que fazer uma grinalda. Vamos fazer a live hoje. Hoje tem muitos nomes, tá? Nós estamos em 1 Crônicas 23. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado por ter me acordado. Obrigado pela aceleração, Senhor. Obrigado pela provisão, Pai. Porque o Senhor já tem provido, mesmo nesse tempo, Senhor, em que as pessoas não acordaram, o Senhor já proveu. Como o Senhor disse ontem na tua palavra, tua neblina vai surgir. Ela vai encher o campo, Senhor, da nossa vida. Em nome de Jesus, muito obrigado. Espírito Santo, nos ajuda a entender a sua palavra e a orar. Amém. Gente, vamos ler 1 Crônicas 23, tá? Fala assim. Quando já estava bem velho, Davi pôs seu filho Salomão como rei de Israel. Aí tem uma breve explicação aqui, fala a lista dos nomes, bem como a descrição dos trabalhos dos levitas, criançada, dos sacerdotes, dos músicos, dos guardas do templo, fazem... Peraí. Ô Ana, Davi, eu tô fazendo live. Tá. Fazem parte dos preparativos da construção do templo. Era importante saber que todos esses trabalhadores eram levitas, isto é, descendentes de Levi. Então, vai ser construído o templo e quem vai trabalhar no templo são os levitas, que é aquela tribo que Deus separou para o serviço sacerdotal. Então, os sacerdotes e os levitas, tá? Aí, o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios, lavavam o templo, conservava limpo e tudo que precisava. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Ana! Eu vou ter que ir aí. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos que o próprio rei tinha dado para fazer. Lembrando que a gente está falando de toda Israel. Ou seja, não é um sacrifício só de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Todo Israel levava seus animalzinhos para ser sacrificado. E era todo santo dia. Então tinha sacrifício do começo, que abriu o templo, até a tarde, quando fechava o templo. Davi dividiu os levitas de acordo com seus grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3, Jeiel, Zetã e Joel, que foram chefes de grupos de famílias de descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate,
Ziza, Geus e Berias. Pela ordem de idade, Geus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso... Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos em 1 Crônicas 23, versículo 10, 11. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Geus e Berias. Pela ordem de idade, Geus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como um só grupo de família. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão, o filho mais velho, foi pai de Arão e de Moisés. Tá? Arão foi pai de Arão e de Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimar incenso de adoração a Deus, o Senhor, para servirem e para abençoarem o povo em nome de Deus. Arão foi o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. E os líderes dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias. Mas Reabias teve muitos descendentes. Engraçado que você vê que o sucessor de Moisés não são seus filhos. O sucessor de Moisés é Josué. E Josué era um aprendiz ali. Josué não era filho de Moisés. Para você ver como que às vezes a gente pensa que só pela gente ter uma linhagem, sair da linhagem de sacerdotes, de reis, de pessoas importantes, é que a gente vai governar. Não, quem escolhe o governo é Deus, tá? E Josué não era da linhagem do Moisés. Então, ó, Arão, não, cadê? Mas os filhos de Moisés, homens de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Izar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amariá, Jaaziel e Jecameão. Uziel foi pai do quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos. O quarto filho de Coate foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis, mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Estas casaram-se com seus primos, com os primos e os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Eder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi por famílias e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes de idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelo serviço do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: o Senhor é Deus de Israel. O Deus de Israel tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados para adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então, eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo, para cuidar dos seus pátios, das salas e para conservar tudo que era sagrado. Vários serviços. Para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas do templo, de louvar, de glorificar ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Sempre que as ofertas de Deus eram queimadas no sábado, na festa da lua nova ou em outras festas, foram feitas regras
a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazer o trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração do Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração do templo, tá? Aqui eles ficaram encarregados de fazer aquilo que eles tinham sido encarregados por Deus, ou seja, de fazer aquilo que Deus mandou, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, eu tenho muito trabalho pela frente, graças a Deus. E vambora, porque o ano tá aí, 2026 já começou, bora. E como disse o pastor ontem, tem uma aceleração de Deus para nós aí, tem uma aceleração muito importante vindo e a gente vai viver muito rápido muitas coisas. Em nome de Jesus, eu creio. Bom dia, gente. Fiquem com Deus, até amanhã, tá? Tchau.